Falar um pouco sobre o momento político aí do Corinthians, porque diferente de outras equipes, e foi algo que ficou nítido nas lives aí que nós estamos participando, que os clubes que têm uma quantidade muito grande de candidatos, de grupos, né, acaba tendo geralmente uma guerra ali interna, implodindo, não há união entre os grupos, e acabam elegendo um presidente que talvez não fosse o melhor para aquele momento. E esse ponto é interessante da gente falar que alguns grupos, quando se unem também e são de pensamentos opostos, acaba acontecendo como aconteceu no Santos. Então, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre esse momento do Corinthians, que eu acho que é um momento crucial na história do clube, talvez, né? De um impacto gigante, de aumento de dívida, o problema do estádio, essa quantidade enorme de contratação de jogadores, mais de 20 atletas emprestados. Então, eu gostaria que você falasse assim, o que você espera desse momento político do Corinthians, se é possível ter uma nova frente liderada talvez pelo Mário Gobi, plantando, fazendo uma mudança mesmo, ou você acha que vai continuar do mesmo jeito? E se continuar, qual que é o cenário futuro, apocalíptico, talvez, para o Corinthians? Então, Euler, veja, você falou generosamente, quando se referiu a mim, que eu dou a minha cara e dou. As pessoas sabem que eu tenho lado, não escondo o lado que eu tenho. Isso não significa que eu distorça para lado algum. Eu procuro exercer a minha profissão iluminando os fatos e contando o que eu vejo, mas eu tenho, evidentemente, a minha visão de mundo e as minhas simpatias e as minhas antipatias. É claro que eu sempre acho que eu tenho simpatia pelo lado errado e tenho simpatia pelo lado certo, e às vezes me engano, é claro. Então, quando eu olho o quadro eleitoral do Corinthians e vejo os discursos, o que eu tenho? Eu tenho uma situação que é essa que o Fernando descreveu. Um time que está devendo, fora o estádio, 765 milhões. Né? Que gastou 23% a mais e recebeu 9% a menos, né, no último ano. O que você faz quando você diminui a sua renda por algum motivo? Você gasta mais ou você reduz o que você gasta de acordo com a redução que houve naquilo que você recebia? Isso aí é a caderneta do português. Não precisa ser economista, né, para entender. A segunda maior torcida do Brasil, e me entendam os rubro-negros do Rio que vão me ouvir dizer o que eu vou dizer. Eu não tenho a menor dúvida sobre quem tem a maior torcida do Brasil. É o Flamengo, ponto. Mas o Corinthians tem uma vantagem sobre o Flamengo que o Corinthians não explora, que é a seguinte: o Corinthians tem, na sua região, muito mais torcedor que o Flamengo tem na dele, por uma singela razão, que São Paulo tem muito mais gente que o Rio de Janeiro. Então, o Corinthians tem um torcedor, um cliente, na sua esquina, que o Flamengo não tem. E, por acaso, São Paulo é o principal mercado do país. É o principal mercado na capital, é o segundo mercado no interior. À disposição do Corinthians. E o Corinthians sequer é capaz de trabalhar bem a ideia do sócio-torcedor. E o Corinthians viu o seu rival, maior rival, o Palmeiras, erguer um estádio em condições absolutamente favoráveis a ele e ergueu o dele em condições absolutamente desfavoráveis a ele. E com arrogância. E dizendo que o Palmeiras não tem estádio, durante 30 anos é da construtora. Você está vendo a diferença que existe hoje entre um e outro. Né? Bom, só que, digamos, este até aqui, desde a queda do Alib, era um modelo vencedor. Né? O mesmo grupo ganhou a Libertadores, que era uma obsessão corintiana, e ganhou o bicampeonato mundial de clubes,
e, durante a última década, mandou no futebol brasileiro. Bom, a gente conhece como reage o torcedor. A gente sabe. Faltaram canonizar. San Andrés. Só faltou canonizar. Como o vascaíno um dia fez com o Eurico Miranda. Não gosto de falar dele porque não está mais aí para se defender, para responder, para fazer as grosserias dele. Né? Mas deu a Libertadores para o Vasco em 99, transformou o Vasco numa potência olímpica. O Brasil, 30% da delegação brasileira de uma determinada Olimpíada era composta por atletas do Vasco, que depois ele não pagou, que depois viraram ações trabalhistas. Bom, a herança dele está clara no Vasco de hoje. Você que é vascaíno, né, Euler, sabe que não é fácil, não faça Maitê uma vascaína. Ou espera um pouquinho para ver se vale a pena. Fica com o Avaí, que é a tua terra, é melhor. Bom, o modelo vencedor, que, diga-se de passagem, até é bom tocar nisso, porque me permite esclarecer uma declaração recente minha no Posse de Bola, no UOL, que virou, como é que se fala? Viralizou em relação ao que eu disse sobre o presidente Lula ter sido o melhor presidente da história do Corinthians. Evidentemente, que o fato de o Lula ser corintiano, e louco pelo Corinthians, e de o Andrei ser deputado ou petista, era do baixo clero, mas depois virou deputado, facilitou a vida do Corinthians. E facilitou, não como as pessoas quiseram maliciosamente interpretar, como se eu dissesse, na base da corrupção do estádio do Corinthians. Não, a gente conhece, todos vocês conhecem como as coisas se dão no Brasil e como as coisas se misturam no Brasil. Faço um parênteses. Quando o Serra era governador de São Paulo, ele trouxe uma fábrica da Fiat para o interior de São Paulo, com as concessões que normalmente se fazem, né, para que alguém instale uma fábrica no seu estado. E veio para cá o presidente da Fiat selar o acordo. E ao fim da reunião em que o acordo foi selado, saindo da sala já do Serra, governador de São Paulo, ele virou-se para o presidente da Fiat e disse: não sei se o senhor sabe, mas aqui em São Paulo temos um clube de uma grande colônia, da grande colônia italiana de São Paulo, que se chamava Palestra Itália, que teve que mudar de nome na Segunda Guerra, é o Palmeiras. Não sabia. Sim, está sem patrocínio na camisa. Uma semana depois, o Palmeiras estava com o Fiat. São os modos e costumes brasileiros. Então é famosa a história, né, do Emílio Odebrecht. O Lula dizia: precisa fazer um estádio lá para o Corinthians, na Zona Leste. O Emílio dizia: vou te dar um estádio. Por quê? Porque o Odebrecht tinha obras e mais obras e mais obras e mais obras do governo, primeiro do Lula, depois do governo Dilma. Né? Assim que as coisas andam caminho no Brasil. E o Corinthians se beneficiou disso. Objetivamente, o Corinthians se beneficiou disso. É republicano? Podemos discutir. A mim não parece. Mas é assim que as coisas funcionam no Brasil. Né? Outro dia, o presidente da República foi levantar taça lá do Palmeiras. Não tinha nada que fazer lá. E foi. Né? E é o antípoda. Né? Muito bem. Criou-se um grupo político no Corinthians que cindiu. E hoje você tem o Mário Gobi fazendo oposição ao Andrés. Se você me perguntar se eu fosse corintiano em quem eu votaria, eu diria para você, eu votaria no Mário Gobi. Por quê? Porque o Mário Gobi está remando contra a maré. O que talvez torne impossível a eleição dele. Ele está dizendo que ele quer fazer uma gestão profissional, que ele quer cuidar primeiro de pôr a casa em ordem, que ele não está preocupado em ser campeão, que ele já foi campeão de tudo. Aliás, ele era o presidente do Corinthians, campeão da Libertadores, campeão mundial. E que ele não vai distribuir cargos, que ele não vai fazer uma gestão de coalizão.
ele vai fazer uma gestão técnica, ele vai pôr profissionais para cuidar do Corinthians. Ele convidou até publicamente o Eduardo Bandeira de Mello para vir cuidar das finanças do Corinthians, numa live que fez. Tá? Qual é a preocupação do Andrés? O Andrés está sob o risco de, no momento em que as contas, essas contas que o Eduardo, que o Fernando acaba de nos contar, o Andrés ter suas contas desaprovadas, o que seria o razoável em qualquer lugar do mundo. Para que isso não aconteça, ele precisa de um apoio do Paulo Garcia, que é eterno candidato à presidência do Corinthians. E, ao que tudo indica, fez um acordo com o Paulo Garcia para que a turma do Paulo Garcia aprove as contas, com o que ele não corre o risco de ter de sair prematuramente, ainda antes da eleição da direção do Corinthians, e Andrés o apoiaria como candidato à presidência. Será mais do mesmo. Será mais do mesmo. E aí o Corinthians corre o risco de cruzeirar. Porque é a irresponsabilidade em cima da responsabilidade. Quer dizer, quando eu vejo, né, segundo as contas de vocês, segundo o que o Fernando apresentou na abertura, que o Corinthians teve um déficit de 177 milhões num ano que não ganhou nada, né? Porque você poderia dizer, o tricampeonato mundial do Corinthians custou 200 milhões. O torcedor não ia estar nem aí, irresponsavelmente. Mas nem isso. Não ganhou nada. Não ganhou nada. E pisou no acelerador com o clube atolado. O que vai fazer? Esse é o quadro. Então, eu não olho com otimismo para o que possa ser o futuro a curto prazo do Corinthians. Tenho absoluta convicção de que o Corinthians é forte o suficiente, o Fernando falou isso também na abertura, né? Para, em 3 anos, conseguir empinar. Mas, para isso, vai ter que cortar na carne. E eu não sei se quem for eleito vai ter coragem de cortar na carne. Porque, para isso, tem que ter uma conversa muito clara, muito transparente com a fiel torcida. Quer dizer, corintiano, a nossa situação é essa, e eu vou fazer isso, isso e isso. Isto vai levar tanto tempo para que em 2023 a gente comece uma nova escalada, e aí sim, para disputar com o Flamengo, com o Barcelona, com o Bayern Munique, de maneira sustentável, respaldado, né? E, na minha visão, para que isso aconteça, é necessário também transformar o Corinthians em sociedade anônima do futebol. Ô, Munir, só para colocar um pouco sobre o que o Juca falou, que eu acho interessante, sempre quando estão falando de Corinthians e Flamengo, eu lembro daquela entrevista do Calil, quando ele fala do Flamengo e fala também do Corinthians, né? Se esses times se organizarem, acabou o futebol brasileiro, né? O Flamengo conseguiu, e o Corinthians, mesmo tendo os ganhos, né, que foi o time que mais ganhou títulos aí importantes na última década, ainda não se organizou. Imagine se esse time se organizasse, né? Mas, Euler, veja uma coisa. Você sabe que eu sempre assim, olhei com desconfiança para a tese da espanholização do futebol brasileiro. Porque sempre olhei que, diferentemente do que se dá na Espanha, nós temos clubes aqui que concorrem com Corinthians e Flamengo, que podem não ter torcidas da mesma dimensão, mas tem um número que na Espanha é impossível, de novo, pelo tamanho da população, tem torcidas suficientemente grandes para respaldá-los. Então tem o Grêmio, tem o Inter, né? Tem o Vasco, tem o Palmeiras, tem o São Paulo, que é a terceira torcida, né? Enfim, é mais complicado para o Botafogo, é mais complicado para o Santos, mas não é a situação da Espanha. Agora, veja que coisa maluca,
Que coisa maluca, porque nós estamos vendo no Brasil, não é nem a espanholização, como é que fala isso? A alemanização, é a baianização. Bairização. Porque nós estamos vendo o Flamengo virar o Bayern. É só